Para quem não conhece o One Punch Man, ele é uma paródia de super-herói. Você lembra daqueles super-heróis cabeludos que levavam vários episódios para derrotar o inimigo? Dragon Ball Z? Alguém aí? One Punch Man tem um problema diferente. Ele alcançou o poder supremo e derrota todos os inimigos com um soco só. E é isso que One Punch Man significa em português. Homem de um soco só. Agora veja 10 fatos ok sobre o One Punch Man. Alguns em 20 palavras ou menos. One Punch Man primeiro começou a ser publicado em sites de webcomic, onde desenhistas amadores podem enviar os seus trabalhos, e quando começou a ganhar popularidade foi publicado em mangá, e agora no último ano foi lançada a primeira temporada do anime. E vou dizer pra você, eu ri a cada minuto. Só evite o episódio número 8. O personagem principal se chama Saitama, talvez porque o criador do mangá vem da região japonesa de Saitama. O episódio O Discípulo Supremo mostra cientistas estudando o meteorito que está vindo em direção à cidade Z. Nisso aparece um mapa no computador. Aí percebemos que One Punch Man não se passa no nosso planeta Terra, porque na tela do computador é mostrado um supercontinente, que por acaso é no mesmo formato da região do Japão que se chama Saitama. Saitama é tão poderoso que quando o inimigo é forte o suficiente, ele usa um golpe que se chama série de golpes normais, que ele dá usando só a mão direita. Em One Punch Man tem uma associação de heróis que administra os heróis da cidade. Ela foi criada e é financiada por um multimilionário com o queixo em forma de você decide. Este milionário foi inspirado a criar esta associação quando o neto dele, que também tem o queixo em forma de você decide, foi salvo por um misterioso herói, que na verdade era Saitama quando ainda tinha cabelo. Então a associação na qual ele tenta subir de posição só existe por causa dele. One Punch Man é cheio de referências, por exemplo, no episódio O Cientista Obsessivo Kabuto no modo Carnage lembra a unidade 01 do anime Evangelion, tem até as mesmas cores. No primeiro episódio temos Vaccine Man, que é igual a Piccolo de Dragon Ball Z, e no último episódio da primeira temporada aparece Lord Boros, que lembra muito Goku e suas transformações em Super Saiyajin, e quanto mais poderoso Lord Boros fica, mais o cabelo dele cresce. O próprio Saitama, One Punch Man, é uma referência a Anpan Man, um personagem popular entre as crianças do Japão. Ele usa roupas com as mesmas cores que Saitama, só que invertidas. Há outro herói em One Punch Man que faz referências a Anpan Man também. Ele se chama Smile Man e lembra muito o Japão em Colorado, por acaso. Os mangás de One Punch Man têm uma capa estendida, que você vai perceber que foi projetada para ser vista em 3D. É um conceito bem inteligente. Furukawa e Ishikawa são as vozes de Saitama e Genos. Na entrevista de emprego, perguntaram a eles o que eles andavam fazendo ultimamente. Ishikawa, a voz de Genos, disse que ultimamente ele estava visitando templos. Por outro lado, Furukawa, a voz de Saitama, disse que ultimamente ele estava interessado em descobrir quanto tempo ele conseguia ficar sem comer, para testar os limites da própria fome. A identidade do criador de One Punch Man é um mistério. Ele desenhava mangás cômicos desde a escola e nunca mostrava o seu trabalho para ninguém. Certa vez, os pais dele descobriram um dos seus mangás e ficaram muito bravos com ele. Por isso, ele decidiu que, em vez de tirarem sarro dele ou ser rejeitado, ele continuaria não mostrando seus mangás para ninguém. Mas, felizmente, ele mudou de ideia e postou seu trabalho em sites de webcomics. Foi então que ele passou a ser conhecido pelo codinome One. Lembrando da reação dos seus pais, ele comentou: "O que dói mais não é alguém debochando de mim, mas ter algo que eu amo ser rejeitado. Ouch!" One Punch Man começou a ser desenvolvido como uma forma de One treinar o desenho de mangás. Algo que ele, até o momento, não é particularmente bom. Mas o ponto forte dele são as histórias e é isso que conta no final. Ele desenhava mangás por hobby, e isso reflete em Saitama dizer que ele é um herói por hobby. One Punch Man correu o risco de nunca existir em mangá e anime. Depois de publicar por um ano, One precisou conseguir um emprego por tempo integral, o que faria One Punch Man ficar sem atualizações por um ano inteiro. Os planos dele eram ajuntar dinheiro durante este ano e desenhar por 365 dias sem parar no próximo ano, e se isso não levasse a nada, ele desistiria do sonho de se tornar um desenhista de mangá. No final do ano seguinte, quando ele tinha juntado o dinheiro necessário, os amigos dele começaram a pressioná-lo, dizendo que isso não era uma boa ideia. One ficou dividido e não sabia o que fazer. Foi quando Murata entrou em contato com ele. Murata é o desenhista por trás de vários mangás de sucesso, como I Shield 21, que eu nunca ouvi falar. Murata já era fã de One Punch Man por um tempo, e o One era fã do trabalho de Murata. Foi assim que surgiu o mangá de One Punch Man, que é uma versão desenhada mais profissionalmente do que a versão para o webcomic. Parabéns por ter chegado até aqui, você é fantástico. Esse canal existe por causa de você. Obrigado por ter se inscrito, estar comentando e dando joinha nos vídeos. Você consegue achar o seu nome nessa lista? Até mais!